Continuando, então, o nosso painel 2 é Bom de São Paulo, mobilidade inteligente para uma nova dinâmica urbana no centro de São Paulo. Para me ajudar a construir toda essa história e debater esse assunto, tenho aqui comigo Pedro Fernandes, que é presidente da SP Urbanismo. Pedro está aqui conosco. Por favor, Pedro. Caio Vinícius de Moura Luz, diretor de Planejamento de Transporte. E Dana E. Fernandes, City Influencer. Por favor, sentem-se, cuidado com o microfone, só que está aí na cadeira de vocês. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Muito importante a gente parar pessoas que vivem, né, realmente, pesquisam, estudam, não só a cidade de São Paulo, como mobilidade e urbanismo, para a gente poder falar exatamente como foi o primeiro painel, de onde estamos vindo e para onde vamos. Então, eu queria começar com vocês com uma pergunta geral. A gente sabe que São Paulo tem trazido grandes projetos de transformação para a mobilidade e tem servido como exemplo. Então, na visão de vocês, qual que deve ser o papel, de fato, da mobilidade inteligente quando a gente fala na reconstrução da centralidade da cidade de São Paulo? Porque é um tema que a gente tem debatido em várias questões, né? Segurança pública, a gente, inclusive, Pedro estava junto conosco no primeiro talk que nós fizemos sobre a cidade de São Paulo, e a gente trouxe exatamente isso. São muitos aspectos, né? Hoje a gente vai focar na mobilidade. Então, queria que vocês trouxessem, a partir da realidade de cada um de vocês, qual que é esse papel da mobilidade para trazer as pessoas novamente para o centro, reviver esse centro. Por favor, Pedro. Bom, primeiro, bom dia. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Caio, Danaê, também por estarmos juntos aqui. Acho que vai ser uma conversa muito boa. E eu acho que é interessante, né? No primeiro debate do Metrópolis, a gente falou muito sobre o centro de São Paulo, né? E a gente, hoje, aqui falando sobre mobilidade. Acho que essa perspectiva intersetorial que o prefeito Ricardo Nunes e vários dos secretários, presidentes de empresa têm trazido, acho que é uma chave importante para a transformação do centro. Porque hoje a gente está olhando essa transformação nesse painel sob a perspectiva do transporte, da mobilidade. Mas a gente poderia ter uma abordagem também sobre a perspectiva da habitação, outro da segurança, outro do meio ambiente, drenagem. E para todas essas abordagens, a gente teria projetos distintos para apresentar. Eu acho que hoje o que a gente está apresentando aqui, você comentou do bonde, né, dessa retomada e da questão dessa integração entre mobilidade e desenvolvimento urbano, é uma resposta que cada lugar vai ter de maneira distinta, né? Então, você pega, por exemplo, a centralidade da Zona Sul reestruturada a partir de um projeto hidroviário. É uma inovação interessante que respondeu às realidades daquele lugar. E uma redefinição da centralidade, né? Redefinir o centro de São Paulo é olhar para uma característica histórica que a gente tem, de uma cidade que se construiu de maneira concêntrica, então que vários eixos diferentes da cidade ligavam até o centro. Isso caracterizou, historicamente, né, uma saturação grande de linhas e de muitas conexões no centro. O que a gente está redefinindo agora, cada vez mais integrados, mobilidade, urbanismo, é pensar a mobilidade desde que o usuário sai de casa ou que o usuário chega no trabalho, pensando na calçada como elemento de mobilidade e nessas integrações sempre como um aspecto crucial para melhorar as dinâmicas do centro. Uma vez que o centro tem muitas linhas concentradas, de fato tem muitas estações de metrô, da CPTM, redefinir o papel dessa centralidade a partir da perspectiva do pedestre que usa o transporte coletivo e aumentando o conforto, a experiência. Essa é uma chave que vai muito além da redução de tempo de deslocamento. É pensar realmente na valorização do patrimônio, na valorização dos parques, na valorização do pedestre como um elemento de transformação da área central. Caio, por favor. Bom dia a todos, bom dia a todas. Agradecer o convite. Valéria, eu queria só retomar aqui um pouquinho da minha história para falar um pouco dessa relevância das requalificações. Eu estive subprefeito em 3 regiões aqui da cidade de São Paulo,
Vila Prudente, Piranga, Lapa, tive também secretário executivo das subprefeituras e pude acompanhar o quanto essas ações que o poder público de requalificação na ponta impacta a vida das pessoas, seja a dignidade das pessoas, a habitação, que o nosso secretário adjunto Rafael está aqui, ele pode trazer essa realidade, seja na zeladoria, seja na questão da limpeza pública, urbana, e agora, hoje, a gente falando aqui da mobilidade e trazendo essa realidade para o centro da cidade de São Paulo. O centro que é um polo atrator de viagens, são mais de 450 mil todos os dias aqui, das quais 25% delas são feitas somente com ônibus, e 35,5% delas com algum tipo de integração e terminando muitas vezes no trilho, o que mostra o nosso desafio de pensar a mobilidade aqui na região central de forma integrada, e aí, quando a gente vai falar do Bonde de São Paulo, a gente envolver e discutir a SP Urbanismo, a SP Trans e todas as áreas da cidade, pensar isso de maneira conjunta. Mas eu queria aproveitar essa fala para falar um pouco dos nossos desafios de pensar esse sistema, né? O secretário Celso Caldeira falou muito bem aqui das nossas mais de 1.300 linhas, dos nossos mais de 13 mil veículos, e eu poderia acrescentar isso, os nossos 21 mil pontos de parada que a gente tem na cidade, o nosso desafio de chegar em todas as pessoas aqui na cidade de São Paulo. Hoje, 96% da nossa população tem um ponto de ônibus até 300 metros da sua casa. 96% das pessoas da cidade, então, conseguem acessar aí o transporte público, transporte coletivo, os ônibus da cidade de São Paulo. Mas é muito desafiador. E aí a gente vai falar de novo do centro, quando a gente pensa o seguinte: 9,7 milhões de veículos são registrados aqui na cidade de São Paulo. Para a gente ter uma ideia, a cidade mais populosa do país, que não é São Paulo, não tem 9 milhões de pessoas. É o Rio de Janeiro, com cerca de 6 milhões. Então, isso é um pouco do desafio daquilo quando a gente começa a discutir e vai falar dessa requalificação, vai falar da mobilidade como protagonista desse processo, e que a SP Trans, aí, liderado pelo nosso presidente Vitor Hugo, vem junto com a SP Urbanismo, junto aí, e liderado pelo prefeito Ricardo Nunes, pensando aí como fazer essa requalificação do centro. Danae, por favor. Estou muito feliz de estar aqui. E, para mim, mobilidade inteligente é quando a gente consegue falar para qualquer cidadão: você cabe aqui. Você cabe com a sua bicicleta, com a sua bolsa de entregador. Você cabe com o carrinho do seu bebê, com a sua bengala. Quando você consegue algo que supre a necessidade de qualquer tipo de pessoa, a gente fala de mobilidade inteligente. Eu entrei em contato com esse projeto Bonde SP através do Rafael Castelo. Eu vi o pitch dele para os financiadores em Brasília. E quando eu olhei para aquilo, eu vi que tem uma janela de oportunidade se abrindo aqui em São Paulo para a gente fazer isso que o Pedro acabou de dizer: parar de enxergar projeto de mobilidade e começar a falar de ecossistema, que não é simplesmente colocar vários modos de transporte, modais, como a gente gosta de falar. É realmente pensar nessa mobilidade como um serviço, como algo que não tem pulos de um modo para outro. Como que a gente faz uma cidade que abraça todo mundo, independentemente do modo que ela quer usar. Porque, para mim, você não pode pedir para a pessoa ter carro para ela ter cidadania. A pessoa pode não ter acesso ao carro por uma questão financeira, mas você também pode dar para ela a opção dela não querer usar o carro. E o que eu acho lindo nesse projeto Bonde SP é que ele tem esses elementos. E ele tem elementos para ser vanguarda em Brasil. Perfeito. E, bom, aproveitando, então, já que vocês comentaram, Pedro, eu queria que você trouxesse, principalmente tem muita gente que nos acompanha online que não tem essa experiência do que é o centro de São Paulo, muitas vezes não teve contato. A gente fala centro velho, centro novo, né? Então, explica um pouquinho o que é esse projeto do Bonde São Paulo, qual o objetivo dele, o que ele interliga, enfim, traz um pouquinho aqui para a gente. Como eu falei antes, né, o projeto do Bonde de São Paulo ele é uma das principais estruturas dessa grande transformação que a gente está passando pelo centro. E, claro, a mobilidade, a forma de se deslocar pelo centro,
né, do ponto de vista do tempo, do traçado, do conforto, da conexão com os outros modais, é um dos aspectos mais importantes, né? Então, com certeza, é um projeto estruturante para o centro para alavancar os objetivos maiores que a gente tem ali, que são principalmente atrair cada vez mais moradores e permanência para o centro, né? Então, quando a gente olha para as outras políticas urbanas que a gente tem desenvolvido na região, né, o crescimento bem acelerado do retrofit que tem acontecido, mais pessoas querendo morar, mais pessoas querendo empreender, a mudança que tem nas dinâmicas comerciais do centro, todas elas passam por essa palavra, permanência, né? Essa permanência ela está desde a forma como a gente desenha uma calçada para ser acessível para todo mundo, até um projeto como esse de melhorar, né, as dinâmicas de circulação. E aí o projeto do Bom de São Paulo ele foi baseado, o traçado, né, muito baseado, de fato, de trazer essa integração intermodal cada vez melhor e cada vez mais apropriado para a escala do pedestre, para superar algumas barreiras físicas que a gente tem no centro, embora a gente fale dessas definições, né, como você disse, centro velho, centro novo, Campos Elíseos e Bom Retiro também são centro, o Brás também é centro, essas definições às vezes mudam. Independente da definição, a gente quis abraçar todas essas regiões, né? Então, essa interligação que a gente faz supera principalmente 3 barreiras do centro. Para quem não conhece, já ouviu falar muito provavelmente dessas 3. Uma delas é o corredor norte-sul, que divide, né, a partir do Vale do Anhangabaú, né? Nesse momento ele está sob o Vale do Anhangabaú, o que é o Centro Novo e o Centro Velho. A Avenida do Estado, que para algumas pessoas já começa a dividir o que é a chegada da Zona Leste pelo Brás e o Centro Velho ali na região do Mercadão, 25 de março, e uma outra barreira que é a ferrovia, que também divide bastante o que é o Bom Retiro dos Campos Elíseos. Então, quando o traçado ele articula essas 3, ele supera essas 3 barreiras para o usuário, para o pedestre e para as diversas formas de conexão de mobilidade, a gente está, de fato, trazendo uma dinâmica muito mais integrada, que torna possível aquele cidadão que vem do extremo leste de São Paulo e chega no Parque Dom Pedro chegar no Bom Retiro muito mais confortavelmente do que é hoje. Ou para quem vem da Zona Sul, chegar no Terminal Bandeira também, se é possível, um traçado até o Brás. Enfim, o centro passa a estar muito conectado, independente da definição que a gente tenha, né? Eu falei esses bairros que compõem o centro, eles passam a estar muito mais conectados e ancorados em uma política principal nossa, que é garantir a permanência e garantir uma diversidade de uso no centro, principalmente a partir do uso residencial, porque é esse uso que consegue fomentar usos mistos como o comércio, a farmácia, a padaria, o restaurante, aquilo que garante uma cidade com uso mais prolongado durante o dia, né? Não só no momento de trabalho, mas também no período noturno. Enfim, que seja uma cidade mais ativa, iluminada e claro, com os espaços públicos cada vez mais bem utilizados. Perfeito. Por Acho que favor, em complemento a isso, Pedro, a gente tem olhado juntos aí dentro dessa reconstrução e requalificação da região central, também para uma nova dinâmica que a gente vai ter na região a partir da chegada do centro administrativo do governo do estado, anunciado pelo governador Tarcísio de Freitas. Então, é natural que isso traga uma nova dinâmica, não só interna, né, então, dentro dessa movimentação dentro da região central, mas também dessa chegada de um público diferente que hoje está localizado lá na região do Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi. Eu trabalhei muito tempo lá e sei como tem ali toda uma dinâmica ali de rotina, de eventos, de atividades que traz um público diferente, que eu tenho certeza que o Bom de São Paulo vai contribuir muito. A gente, na SP Trans, se debruçou muito nesse último período em cima daquilo que o projeto que a SP Urbanismo nos trouxe, aí pensando nessa requalificação, e entender qual seria o impacto nas linhas de ônibus que a gente comentou. Então, das nossas 1.300 linhas, tantas e tantas serão impactadas positivamente ou não aí com a chegada do Bom de São Paulo. Para a gente ter uma ideia, 99 delas, de fato, tem algum impacto ali direto com a chegada do Bom de São Paulo. Dessas, 65 com certeza vão ter alguma alteração, seja um cancelamento, seja uma mudança de trajeto, mas isso é para tornar complementar, de fato, a nossa rede de transporte, entendendo que o bonde ele traz uma nova realidade para a região central. Só o centro administrativo são mais de 20 mil pessoas. Né? E aí, de um lado, né, o centro administrativo do projeto, e de outro a gente tem, por exemplo, o Parque Dom Pedro, que passa a ser também um grande atrator, né, um destino cada vez maior para o centro da cidade, do ponto de vista ambiental, lazer, eventos.
Enfim, são vários projetos estratégicos que passam a estar articulados por meio do projeto também. Não só o que é existente, mas também o que vem por aí. Caio, você também trouxe essa questão da intermodalidade, a importância, né, da gente ter uma cidade, o Pedro também comentou um pouco, uma cidade efetivamente conectada, né, entre os modais. Queria que você trouxesse um pouco da importância do bonde de São Paulo estar interligado com esses outros modais. A gente, nesse estudo que fez, eu comentei dos 35,5% de pessoas que já utilizam a forma de integração aqui no centro, quando se movimenta aqui, e a relevância que isso teve, inclusive nos estudos, Valério, quando a gente entende a política tarifária alinhada aí do que a gente tem hoje com o bonde de São Paulo que virá, porque a gente depende dessa integração, ela precisa ser incentivada, como ela é hoje no nosso sistema de transporte, e repito, temos esses desafios que a gente trouxe. Então, número enorme de veículos na cidade. A gente precisa reforçar a priorização do transporte, apesar de São Paulo ter hoje mais 700 quilômetros de faixas com priorização, que daria mais ou menos daqui à prefeitura de Florianópolis, mas que isso ainda representa só 3% das vias da nossa cidade. Então, a gente poder tornar o transporte cada vez mais atraente, e acho que na última conversa que a gente teve aqui no painel que o secretário Celso teve, alguém falou bastante disso, talvez o secretário Baldi tenha falado disso, mas tornar o transporte público atraente é o grande desafio. E eu não tenho dúvida que essa integração entre os modos é parte preponderante para que a gente consiga atingir isso. Perfeito. Danae, você trouxe um pouquinho na sua fala, Pedro também, sobre esse espaço de estar, esse espaço de se sentir acolhido, de querer não só ir lá trabalhar, resolver, voltar para casa, mas querer permanecer, querer ir para algo cultural, chamar alguém que esteja talvez fora do centro para ir para o centro, te encontrar. Queria que você trouxesse sobre o aspecto da mobilidade, que é o nosso tema central aqui hoje dos painéis, como que isso pode corroborar para que se torne cada vez mais um centro acolhedor, um centro vivo. Veja, o principal objetivo das grandes metrópoles hoje é atrair as mentes brilhantes para si. Pessoas muito talentosas que fazem a economia girar. E aí a gente tem, do outro lado, como é que a gente compatibiliza um espaço que atrai pessoas brilhantes sem expulsar quem já está lá. O que eu vejo do bonde de São Paulo é que o entorno é algo que tem um papel central no sucesso dele. Seja o veículo inicial por trilhos, ou seja o sem trilhos, e vou falar que o sem trilhos tem ainda mais essa questão do entorno. Como que a gente faz uma cidade que acolhe, então, essa população que economicamente é muito promissora, mas compatibiliza com os antigos moradores? Porque se você faz uma regeneração urbana sem pensar numa política de permanência, a gente está fazendo uma especulação com nome bonito, né? Então, não é possível fazer isso de uma vez só. É preciso pensar, como Lerner falava da acupuntura urbana, quais são os pontos que precisam ser ativados para que isso seja compatibilizado ao longo do tempo. Eu vejo que o bonde SP é um processo. Ele não é simplesmente uma obra. Para mim, ele precisa fazer parte de um ecossistema para que ele funcione, mas que o que me interessa mais é o que vai acontecer não dentro do bonde, mas o que vai acontecer fora desse bonde. O que ele vai trazer para São Paulo e, consequentemente, o que São Paulo vai propor para todos os municípios brasileiros para usar isso como case. Então, eu vejo que, enquanto a gente fica falando só de um sistema de ônibus, como se ele fosse só uma linha, a gente não está dando outro dado de intermodalidade que eu adoro, que é 1 em cada 5 viagens de bicicleta compartilhada em São Paulo tem como destino o transporte coletivo, né? Então, já existe uma interface desses modos de transporte ativos, que a gente chama, com os coletivos, e que muitas vezes a gente está tão concentrado no sistema, o sistema ser muito bom,
E a gente perde a questão da escala. Parece até contraditório trazer a palavra micro nessa discussão. São Paulo, com todos os seus números grandes de dinheiro, de população, de tamanho, mas a questão para mim, Vanessa, é como que São Paulo pode ver a importância na microescala. E aí, o centro vai ser um sucesso. Perfeito. Pedro, eu gostaria de já puxar o gancho aqui. A gente está falando desse projeto porque ele é diferente do que a gente está acostumado, né? A gente trouxe, inclusive, no talk anterior, o Aquático SP também, né? Que são maneiras diferentes de você encarar a mobilidade dentro da cidade, que são infinitas. Mas eu queria que você trouxesse, porque é isso, quando você apresenta um projeto desse, muita gente torce o nariz, muita gente faz, mas será? Como que isso vai dar certo? Mas por que só um? Vai pôr ali, vai ficar ali? Como vai ser isso? Muitas dúvidas surgem, mas principalmente dúvidas técnicas, né? De inovação tecnológica, de viabilidade econômica, o impacto urbano. Queria que você trouxesse como tem sido esse diálogo e como que isso pode mudar a dinâmica como um todo quando a gente apresenta esse tipo de projeto. Desde o começo do projeto, acho que a Secretaria de Governo teve o cuidado de criar, né, desde o começo, um grupo de trabalho intersecretarial, que algumas pessoas às vezes torcem o nariz, né? Mas por que a gente vai... A Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai falar com transportes, com a CT, com urbanismo, com drenagem? Por que aconteceu isso? Foi a nossa preocupação desde o início foi que o projeto nascesse intersecretarial, né? Então, acho que essa preocupação ela foi fazendo com que o projeto fosse ficando maduro a cada momento. É claro que no momento final, a participação da SP Trans, está aqui o Vitor, que desde que chegou, entusiasta do projeto, e tem pensado em cada detalhe, o Caio, etc., pensando nas demandas, as linhas existentes. Porque uma coisa é a gente pensar esse traçado colocado numa tábula rasa, né? Outra coisa é a gente olhar a operação, como ela está acontecendo hoje, cada detalhe. Você mudar o ponto para um usuário, para aquele usuário vai fazer muita diferença, né? E é só quem opera um sistema complexo como a SP Trans é que tem capacidade de, no detalhe, né, ir esmiuçando o projeto para chegar nesse aprimoramento que a gente teve. Então, essa torcida de nariz inicial, eu acho que cada vez mais ela tem sido diluída por uma qualidade técnica realmente das equipes da prefeitura, todas elas olhando com muito cuidado. De fato, a CT, aliás, a CT completando 50 anos hoje, né? Ou essa semana. Hoje, né? 50 anos hoje é a CT. A CT olhando cada lugar que o traçado passava com o sentido oposto. Enfim, a gente tem muitas preocupações técnicas que foram sendo sanadas ao longo do tempo. Não é rápido e não é simples, porque não pode nascer de uma secretaria só. Eu acho que, nesse caso, foi até positivo que ele começou no urbanismo, né? Porque o urbanismo ele é um pouco mais generalista. E, sendo um pouco mais generalista, ele permitiu receber subsídios de todas as pastas possíveis. Então, acho que o projeto nasce realmente como algo... Nasce, se desenvolve, agora está chegando num processo quase que final de maturação, como um projeto da prefeitura como um todo, né? Eu acho que você mencionou na sua fala Aquático, essa torcida do nariz que teve também. Eu acho que é natural que inovações elas tem algumas resistências iniciais, mas a sociedade como um todo ela vai estar preparada para ir assimilando aos poucos as mudanças e usar o melhor, né, do que está vindo de integração, o que está vindo de desenho urbano ao redor dessas estações para melhorar o centro de São Paulo. Eu ia complementar o Pedro dizendo que para fazer política pública é preciso de coragem, né? E o prefeito Ricardo Nunes ele teve coragem quando ele lidou com o Aquático, que hoje é um sucesso. A gente completou aí, fez aniversário agora no mês de maio do Aquático, com mais de 1 milhão de passageiros transportados, impactando a vida de milhares de pessoas que antes demoravam 1h20, 1h30, num trajeto que hoje ela faz em 17 minutos. Mas talvez lá atrás, quando se falou em ter uma embarcação na nossa represa, alguém achou que não fazia sentido nenhum, né? E ele teve coragem lá atrás, ainda como vereador, quando ele conseguiu incluir isso na legislação municipal, depois já como prefeito, colocar isso em prática aí, e iniciar a operação do nosso aquático, que é um sucesso, que a SP Trans hoje opera, lida com essa operação com muito carinho.
E agora, quando a gente vai falar do bonde, a gente vai discutir também a tecnologia, a gente vai discutir, é importante a gente falar que a tecnologia, inclusive, do modal de transporte, ela não deveria e não é o que define como que a gente vai fazer o transporte se encontrar. A gente precisa entender qual é a demanda, a gente precisa entender qual é a característica do território, a gente precisa entender quais os objetivos daquele projeto, que nem sempre é só mobilidade. Como a gente acabou de falar aqui, a mobilidade, é óbvio, tem um protagonismo gigante nesse assunto, mas a gente está falando de um projeto de requalificação da região central da maior cidade do hemisfério sul do planeta. Então, não é simplesmente falar qual é a tecnologia de transporte. A tecnologia ela é uma consequência de todo esse diálogo intersecretarial, como disse o Pedro, mas que não é só também dentro da secretaria. Um espaço como esse que a gente está hoje, conversando com a sociedade, de algum modo, a gente está sendo transmitido aí, e quantas vezes a gente fez isso ao longo desse período, e que fez com que esse projeto fosse ganhando aí um caráter de política pública de fato. Então, eu acho que queria reforçar essa necessidade dessa coragem para implantar projetos de inovação, como é o caso desse. Caio, já aproveita e continua com o microfone. Porque eu queria puxar o gancho do que o próprio Pedro falou, dessa questão dos desafios da viabilidade mesmo operacional durante o planejamento, né? Porque a gente está falando do centro de São Paulo, tem diversos fatores ali, inclusive físicos. Queria que você compartilhasse um pouco para a gente de como tem acontecido esses estudos, para que não haja um comprometimento aí de quando a gente fala de fluidez, de integração, eficiência do sistema como um todo. Eu costumo contar que no dia 28 de setembro de 2025, que foi ano passado, a gestão do prefeito Vitor Hugo ela implantou as linhas Paulistar. São 3 linhas que, aproveitando o sucesso do Domingão Tarifa Zero, que é uma política pública implementada aí em 2023 pelo prefeito Ricardo Nunes, e que vem dando certo, a gente aumentou em mais ou menos 30% a nossa demanda todos os domingos. Aproveitando, entendendo e pesquisando o resultado disso, a gente entendeu ali alguns pontos de maior desejo, de viagem que tem na cidade, e criou a linha Paulistar, então, a partir do dia 28 de setembro de 2025. Esse projeto foi anunciado na quinta-feira pelo prefeito Ricardo Nunes. No domingo, no primeiro dia de operação, a gente já não conseguiu operar exatamente no trajeto proposto, porque, por bem, estamos falando de uma cidade com 11 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas todos os dias passam por aqui, e é uma cidade dinâmica, que tem atividades, que tem evento, que tem manifestação, que tem festa, e que tem uma série de atividades, e que, naturalmente, isso impacta todos os dias na nossa mobilidade. Pedro falou aqui muito bem, quando a gente muda um ponto de ônibus de lugar, a gente está falando de 7,2 milhões de pessoas que todos os dias usam ônibus, e uma parte relevante delas com certeza usava aquele ponto de ônibus, e com certeza aquilo vai mudar a vida delas. Então, de fato, comentei então um pouco sobre as linhas que a gente estudou ao longo desse período, todo o impacto, eu falei das linhas, mas isso aí por trás também tem o estudo de todos os terminais da região central, que a gente precisou entender, inclusive com a chegada do centro administrativo, a mudança do terminal Princesa Isabel lá para a região da Luz, então tudo isso foi considerado, e de fato, é um grande desafio, mas é um desafio que vale a pena dentro desse processo de requalificação da região central da cidade. Perfeito. Danae, você que é uma grandíssima pesquisadora de cidades, de para onde estamos caminhando com as cidades pelo mundo, queria que você trouxesse referências, seja Brasil, seja mundo afora, de quando a gente fala em mobilidade, do que, de repente, já aconteça lá fora e possa ser trazido aqui para São Paulo, e o que já tem acontecido aqui em São Paulo, que muitas vezes eu sempre trago, né? A gente fala da síndrome do cachorro caramelo. A gente fala, mas aqui no Brasil, não, lá fora é muito melhor, porque em tal lugar é muito melhor. E a gente esquece que, muitas vezes, tem muitos olhos do mundo lá fora olhando para a gente aqui, servindo como exemplo. Então, eu queria que você trouxesse um pouco disso, de tudo que você pesquisa, que você fala, que você tem como referência, do que tem lá fora que, de repente, poderia funcionar como modal sustentável aqui em São Paulo, e o que já acontece aqui, que, de repente, até outra cidade lá fora esteja copiando e a gente nem sabe.
Eu tô dando risada porque o melhor metrô que eu já usei foi o de São Paulo. Sei que Tá vendo existem só? E muitas vezes a gente... metrôs asiáticos que talvez sejam até melhores, mas quando a gente compara com Europa, assim, o metrô São Paulo é fabuloso, na minha opinião. Temos, sim, muitas cidades no mundo. Vamos falar da Anne Hidalgo, de Paris, né, que foi assim a prefeita que fez muitas mudanças em Paris. A gente sempre fala do Penalosa na Colômbia. Acho que a gente tem exemplos até do meu estado, o Jaime Lerner, paranaense, eu sou de Londrina, mas não tenho referência em relação à escala de São Paulo. Acho que o que São Paulo faz, o Brasil inteiro vê. E eu não tenho certeza se vocês paulistanos sabem disso. Mas quando eu trabalho com outros municípios e tem um problema de trânsito, de mobilidade, a primeira coisa que o gestor me pergunta é: como é que São Paulo resolve? E isso me dá muita alegria de estar debatendo aqui o Bonde SP, porque eu realmente acho que ele pode ser semeado como ideia em outros lugares do Brasil, se a gente pensar que talvez o bonde seja só um elemento e que a regeneração e essa visão inteligente de mobilidade numa área central seja a parte principal, que é o que a gente vê em outros centros urbanos que não necessariamente estão com o bonde. Mas, em relação à história, à narrativa que me atrai, é que São Paulo, com seus bairros, foi puxada pelos bondes lá atrás, né? Mas esse bonde que a gente está falando aqui tem um desafio muito maior do que ampliar bairro ou lançar bairro novo. Ele está reconectando aquilo que foi fragmentado, que é exatamente essa narrativa que as outras cidades do mundo de grande porte estão tentando resolver. Então, eu acho que eu respondi a sua pergunta do avesso, Vanessa, me desculpa. Mas eu acho que eu tentei falar mais sobre o potencial de São Paulo se sobressair em relação a outras cidades do mundo do que o que a gente pode pegar dos outros. Eu acho que o jeitinho brasileiro tem futuro. A gente tem se esforçado aqui em São Paulo, né? Prefeito Ricardo Nunes, ó, tá suando a camisa, como a gente usa o termo aqui no Brasil, né? Porque realmente não é fácil. Porque a gente tá, como a gente tem trazido aqui, a gente está falando de mobilidade, mas é mobilidade, é urbanismo, é segurança, é habitação, é tudo junto e misturado com a cidade acontecendo. Não é um projeto ali parado. Pedro, eu queria saber de você. Claro, a gente vai passar ainda por uma fase de implementação, teste, né? Faz parte tudo isso. Mas queria entender se, na visão de vocês, é replicável isso, de repente, em outras porções da cidade, esse projeto? O que a gente pode esperar para além do que já foi apresentado? Eu acho que, como eu falei, a gente demorou para chegar no estágio que chegamos, né, de maturação do projeto até o momento. E com certeza, os 12 quilômetros iniciais de linha, que se a gente desdobrar nos dois sentidos, a gente chega aí em 18, 19 quilômetros de linha, a gente vai ter capacidade de monitorar, né, com muito cuidado todos os resultados que são decorrência do projeto, todos os impactos que são decorrência do projeto. Também ver algumas características da operação, né, Caio, né, Vitor? Ver com calma todos esses resultados para poder, aí sim, dar uma escala maior, pensar em outros lugares. Esse, de fato, como ele foi pensado da região para a tecnologia, ele tem uma particularidade grande, né? Porque ele foi sempre de fora para dentro, né? E talvez quando a gente olha para a replicabilidade da tecnologia em si, a gente vai ter que pensar em cada uma dessas regiões e o que faz sentido de ser conectado para outros bairros, né? Mas acho que sempre a gente tem que correr agora para implementar o quanto antes, monitorar com muito cuidado, não só durante a operação, mas também antes da operação, né? Quais são os impactos da construção em si, quais são os impactos de alteração do restante do sistema e como isso pode ser usado como lição para uma expansão para outros bairros da cidade que tenham, que faça sentido, né? A gente ter uma mudança de modal conectado como esse está sendo colocado. Então, é realmente implementar, monitorar com muito cuidado para pensar uma expansão futura. Perfeito. Caio, quer complementar com alguma coisa?
Eu acho que é exatamente isso, como o Pedro falou, como esse é um projeto que nasce de fora para dentro, né? A gente vai precisar entender também, acompanhar essa operação, e esse nível de maturação do projeto ele é único, né? Mas a Esperança tem uma série de ideias e de projetos pensando em novas tecnologias, novos modos de transporte, e que de fato eles virão aí em breve como novidades aí com o prefeito Ricardo Nunes e junto com a SP Urbanismo e com todas as secretarias para pensar novos atendimentos na cidade. Perfeito. Para a gente encerrar, uma pergunta final, eu peço só para vocês serem um pouco mais breves. Eu queria falar de legado. Queria que vocês dissessem de uma maneira breve, e aquela pergunta um pouco menos técnica que eu gosto de fazer no final, o que vocês acreditam que possa ser um legado do bonde SP, não só para a cidade de São Paulo, mas até como uma referência Brasil afora? Danaê, pode começar, por favor. Para mim, o legado é a mudança de comportamento. Não é exatamente a obra, a foto bonita, mas o que ele vai causar nas ações das pessoas. Eu vejo que São Paulo está sempre muito na frente em várias coisas, já falei isso para vocês, esses arranjos, ônibus elétrico, as costuras público-privada, mas São Paulo está para trás em algumas coisas, até na questão de micrologística, que deixa isso como problema de mercado, né? E eu vejo que pensar isso para o centro pode ser um legado de começar a falar de MaaS, né? De Mobility as a Service. E eu consigo afirmar que vocês são a única prefeitura do Brasil que eu tenho certeza que tem capacidade técnica para fazer isso. Olha só, ficou em cargo de vocês, sentiram, né? Por favor, Caio. Aumentou, né, o nível de responsabilidade. Mas eu acho que o legado é exatamente, acho que um pouco do que a gente falou aqui todo o tempo, essa integração entre todas as áreas da prefeitura nessa discussão de um projeto que não é um projeto de mobilidade, que não é só um projeto de urbanismo, mas é um projeto de cidade, de transformar a cidade, de olhar como você quer enxergar essa nossa cidade, e não é qualquer cidade, como eu disse, a maior cidade do hemisfério sul do planeta, e como eu quero enxergar ela ao longo dos próximos anos. Então, esse legado que passa então por essa discussão entre os setores da prefeitura, sob a liderança do prefeito Ricardo Nunes, mas também todo esse tempo de maturação e diálogo com a sociedade que faz com que a gente possa chegar agora tão perto de poder falar em breve de uma implantação desse sistema. Eu acho que esse é o grande legado que a gente deixa para a cidade. Perfeito. Pedro, por favor. Eu acho que o legado, eu vou pensar mais em uma cena desse legado do que, né, descrever ele em texto. Assim, eu acho que a gente pode ter como legado os museus do centro cada vez mais cheios, os parques, pensando no Parque Dom Pedro, né, o Parque da Luz, a Praça da República. Eu imagino que o legado seja esses espaços livres totalmente cheios de pessoas fazendo diversas atividades, como eu falei, os museus cheios. Quando a gente olhar para os prédios, imaginar as janelas todas acesas com mais gente morando, mais gente frequentando os espaços públicos, é isso. Eu acho que o grande legado vai ser uma transformação que tenha cada vez mais pessoas usando os espaços livres, convivendo, né, com usos diversos, e em que a permanência no centro seja um aspecto fundamental que garanta uma cidade cada vez mais viva e ativa. Acho que, no fundo, o que nós todos queremos é aquela sensação de eu moro em São Paulo. Ou então alguém que está fora vira e fala assim, eu vou para São Paulo. Eu acho que, no fundo, é essa sensação, né? Bom, vou fazer uma pergunta bem breve. Vou pedir também, por favor, que vocês sejam rápidos na resposta. Não precisam todos responder, tá? Fiquem à vontade. Que foi feita na nossa live, do Ayrton Pietro. Quais cidades no mundo começam a mostrar modelos mais inteligentes e integrados de mobilidade urbana no Brasil? O que elas têm em comum? Alguém tem essas referências aí? Acho que é bem parecido com a pergunta que eu fiz para a Danaê, né? Do que a gente pode... Você trouxe alguns nomes, né? Em Paris. No Brasil? Deixa eu começar, então. Pode. Acho que, além de São Paulo, e até nesse sentido do que a gente tem falado aqui, o Rio de Janeiro tem dado exemplos muito positivos, né? Terminais conectados, o novo terminal Gentileza está conectando VLT, BRT, eles estão pensando uma multiplicidade de modais que eu acho que é interessante, é uma referência para a gente também. Acho que elogiar o Rio é muito legal o que está acontecendo lá. Inclusive com o VLT na região central, que trouxe também um outro olhar. Mas eu só ia aproveitar essa fala para reforçar a fala da Danaí. Assim, o metrô de São Paulo, de fato,
ele é, se não o melhor do mundo, mas se você colocar do ponto de vista operacional, regularidade, intervalo e a operação que presta. Então, a gente tem sim muito o que falar e o que para exportar para o mundo. São Paulo hoje é referência em transporte de qualidade, eu não tenho dúvida. Isso porque hoje a gente ficou nesse painel só falando especificamente do Bonde São Paulo, né? Mas também numa outra oportunidade, né, Pedro, a gente trouxe falando da expansão das linhas do metrô que vão chegar aí em Paraisópolis, a importância disso, né? Enfim, gente, papo tá bom, mas infelizmente eu preciso encerrar. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo, presencialmente. Obrigada a quem está online conosco. Continuem mandando suas perguntas e continuem por aqui, porque tem mais um painel. Então, eu conversei com o Pedro Fernandes, presidente da SP Urbanismo, Caio Vinícius de Moura Luz, diretor de Planejamento de Transporte, e Danaé Fernandes, City Influencer. Muito obrigada pela presença de vocês.